Pedro, as informações do Flamengo nessa data FIFA e tem movimentação para atualizar? Não força, gente, não força, pelo amor de Deus. Boa tarde pra vocês agora, um beijo pra Mari Pereira e um abraço pro Marra também. Não tinha saudado os dois na primeira participação, mas o Flamengo, enfim, teve que se movimentar no mercado, né, porque perdeu o Vinha, perdeu o Cebolinha de forma definitiva para esse ano, então foi atrás aí de Alcaraz, de Plata, também do Alexandro e o Michael, que já está lesionado, que vai ficar pelo menos quase 2 meses fora de ação. O Flamengo fez essas movimentações importantes no mercado, gastou bastante dinheiro, especialmente com o Alcaraz ali, custou basicamente 19 milhões de euros, então trouxe essas contratações para o técnico Tite, fez uma última movimentação tentando o David Washington, atacante do Chelsea, que pertence ao Chelsea e foi revelado pelo Santos, tinha até 11h59 de ontem para colocar no sistema da FIFA, mas ainda discutia com o Chelsea questões financeiras ali, salariais, etc., quem pagaria o quê, então não foi possível, não trouxe a contratação do David Washington. O elenco está dando aquela descansada de mente e corpo, né? Ontem, hoje e amanhã. 3 dias de folga na quinta-feira, retomada das atividades no Ninho do Urubu. E aí o Alexandro vai ser apresentado oficialmente para a imprensa. Na sexta-feira vai ser a vez do Alcaraz, que foi expulso contra o Corinthians, nem joga o próximo jogo do Campeonato Brasileiro, contra o Vasco. Então o Flamengo, nessa preparação, trouxe esses 4 reforços bem impactantes no senso de urgência, mas também para dar respostas à torcida aí, para mostrar que está contratando, está incorporando o elenco do técnico Tite para a sequência da temporada. Você consegue colocar nesses desfalques tudo que a gente tem visto em campo do Flamengo? Essa é sempre a pergunta a respeito do Flamengo. Não dá pra gente dizer que todas as explicações devem ser atribuídas aos jogadores que o Flamengo não tem disponíveis nessa fase da temporada. Eu acho que esse problema desempenha um potencial importante naquilo que o Flamengo não tem conseguido fazer coletivamente, mas esse elenco tem mais a oferecer a qualquer que seja o seu treinador para solucioná-los. Eu fico muito à vontade para falar sobre isso, porque na semana passada eu disse aqui, vejam quais são os jogadores lesionados do Flamengo, não só o número de lesões, quem são esses jogadores no sentido de importância das suas funções no chamado Flamengo titular, né, na melhor equipe que o Flamengo pode escalar hoje. E depois eu me lembro de ter perguntado se isso acontecesse com a maioria dos outros times brasileiros, sejam eles candidatos a tudo ou não, seria um problema muito grande, mas muito grande mesmo, você perder peças que são fundamentais naquilo que você pretende fazer, forma de jogo, capacidade de liderança, requinte técnico, tudo que o Flamengo tem e que a gente espera ver. Agora eu acho que dá até pra gente, pelo menos nesses últimos tempos, discordar do título da nota que entrou no ar, que é um momento de instabilidade. É um momento de estabilidade, o Flamengo joga mal. É estável ao jogar mal. Não é isso que se quer, eu estou fazendo um jogo de palavras, mas o Flamengo tem feito atuações abaixo daquilo que a gente espera, daquilo que o time pode. Os resultados, não no Campeonato Brasileiro, né? Nas últimas rodadas o Flamengo tem escorregado, mas os resultados nas Copas têm servido para o time ir adiante. Mas em relação à luta pelo título do Campeonato Brasileiro, se a gente se deixar levar pela última impressão, hoje a gente tem um quadro em que o Botafogo é o candidato de sempre, o Palmeiras é muito candidato porque só tem essa competição, e o Flamengo a gente não sabe. A impressão que se tem hoje em relação ao Flamengo é de dúvida. Eu queria te ouvir, Zupac, também nesse viés que a Marcela jogou pro André sobre os desfalques e a performance, mas ao mesmo tempo trazendo outro que assim, eu sempre tento ter uma certa... Em alguns momentos eu acho que o Flamengo está jogando abaixo do que pode, mas ao mesmo tempo fazer o que o André fez de trazer as Copas e... A Copa do Brasil ganhou uma ida contra o Bahia fora, o que é um objetivo, não passou ainda. Tá nas quartas da Libertadores e mesmo no Brasileiro é o quarto a 6 pontos do Botafogo com um jogo a menos. Assim, as missões aos trancos e barrancos, e os trancos e barrancos não só de performance, mas também de lesão e de calendário apertado, as casinhas estão chegando lá. Tá sobrevivendo ali. Como vê o lado bom disso em comparação ao ruim, que é uma performance que não é dominante? Por exemplo, em comparação direta aos dois grandes rivais da temporada, né, que são Palmeiras e Botafogo nas competições, o Flamengo é o que sobrevive nas 3, né? O Palmeiras caiu nas duas, né, na Copa do Brasil e na Libertadores, o Botafogo não tá mais na Copa do Brasil, ainda está na Libertadores. O Flamengo, à sua maneira, sobreviveu na Libertadores. Ok, pegou um adversário mais fraco, Palmeiras e Botafogo se cruzaram, mas na Copa do Brasil ele pegou o Palmeiras e derrubou. Então, olhando para calendário, olhando para objetivos da temporada, o Flamengo continua vivo. A questão antes de começar a temporada, ou nos primeiros jogos, a gente olhava para o Flamengo e o colocava como o principal candidato aos 3 títulos, né? Não aos 3 ao mesmo tempo, mas no Brasileiro o Flamengo era o principal, na Libertadores também era, consequentemente na Copa do Brasil também era. Embora esteja hoje vivo nas 3 competições, em qual ele é o principal candidato? Talvez na Copa do Brasil. Na Libertadores, no mínimo, o Botafogo tem condição de igualdade, e acho que o São Paulo está muito vivo, tem Atlético e Fluminense do outro lado, mas eu vejo os 3 brasileiros do lado de cada chave como os mais credenciados a conquistar a competição, e acho que em pé de igualdade, talvez o São Paulo um pouco abaixo, mas não muito distante. No Campeonato Brasileiro é muito claro que hoje o Flamengo não é o
principal candidato, pode se recondicionar, claro que pode, e o que o Palmeiras está fazendo agora mostra que o campeonato pode mudar ainda muito o seu recorte, mas acho que esse é o ponto. O Flamengo está brigando pelas 3 competições, é evidente que tem totais condições de vencer, alguma ou algumas delas, mas o olhar de principal nome das competições hoje ele não tem. Ele está ali no bolo. Perfeito. Mas ele não tem, e não tem por causa do seu desempenho. E aí a gente pode olhar e deve olhar para os desfalques, é claro que os desfalques nessa quantidade, nesse momento e nesse nível de importância que os jogadores têm, tem um peso, mas a gente olha para a temporada como um todo e a gente vê diferentes recortes, né, de rendimento do Flamengo, do Tite na temporada. O Flamengo já jogou muito bem, o Flamengo já jogou muito mal, o Flamengo se recuperou, depois de jogar muito mal, se recuperou e mostrou uma estabilidade, embora sem dar espetáculo, mas ali a gente reconhecia times do Tite, e acho que o ponto alto disso foi o jogo de ida contra o Palmeiras pela Copa do Brasil, onde o Flamengo fez um grande jogo no Maracanã, e não faz tanto tempo assim, e só que agora o time tá numa instabilidade, ou numa instabilidade de jogar bem abaixo do que tá apresentando. Então, é curioso, porque a gente associa muito o Tite a uma estabilidade, a um nível regular, assim, de desempenho. E o Flamengo tá oscilando bastante, né? Nesse momento, o Flamengo que a gente tem visto nos últimos jogos, a gente não reconhece ali um time do Tite. Mas até pouco tempo atrás, sim, né? Então e aí acho que ele tá com dificuldade pelos desfalques e pelas próprias oscilações da equipe de conseguir manter esse padrão. Natural que as críticas se voltem contra ele, porque nesse momento o olhar para o Flamengo é um olhar de mais desconfiança. E só para ressaltar, o que eu sempre tenho batido nessa tecla, o torcedor acaba sempre esperando que pelo fato do Flamengo ainda ter o melhor elenco do futebol brasileiro, que ele sobre. O Flamengo não vai, assim, não deve mais sobrar no futebol brasileiro com esse recorde. Ele vai sempre estar brigando para ser o melhor. Talvez seja sempre considerado o melhor. Mas sobrar com larga vantagem vai ser mais difícil, porque a diferença do Flamengo para os demais está diminuindo. Não importa quem o Flamengo contrate, o Alcaraz ou fosse o Claudinho. Os outros melhoraram bastante. Então a diferença encurtou, achatou. Isso também explica o fato de o Flamengo estar hoje sofrendo mais para extrair o seu potencial máximo do que em algumas temporadas, quando ele sobrava disparado como o melhor time do país. Ô, André, só pra gente ter uma ideia da instabilidade, a gente tava lembrando aqui, o primeiro turno do Campeonato Brasileiro, você lembra quando era o jogo contra o Corinthians? Era um Tite muito pressionado, era aquela coisa de, se por acaso o Tite perde essa partida para o Corinthians, ainda mais sendo o Corinthians, ele pode ser demitido. Tinha o Bolívar na quarta. E aí tinha ainda Libertadores na quarta-feira, e foi aquele momento em que o Flamengo vai para a parte boa do campeonato, depois acaba caindo de novo, tem a parte de Copa América que volta a se recuperar, e agora essa parte de baixa. Qual é a parcela de Tite neste momento, assim, que você consegue olhar para ele e falar assim, ele deveria fazer um trabalho muito melhor do que ele tem feito? O que me estranha no desempenho, principalmente coletivo do Flamengo, é que, diferentemente das melhores equipes, acho que da maioria das equipes que o Tite montou, do ponto de vista defensivo, é um time que tem problemas. E eu acho que na carreira do Tite, a maioria das críticas a ele, ou as críticas mais feitas a ele em termos de qual é o aspecto do trabalho do Tite que você não gosta, as pessoas tendem a falar, é defensivo demais. Né, aqueles que exageram, é retranqueiro. Então. Mas é sobre o fato dele sempre pregar o equilíbrio, que é uma palavra que ele usa muito, e isso, aos olhos da maioria das pessoas, significa um time que se defende primeiro, ataca depois, não se importa com ser generoso ofensivamente, embora ele tenha tido times na sua carreira que foram generosos do ponto de vista ofensivo. O time atual não é. E defensivamente, exceto aquele primeiro momento na temporada em que a gente estava falando de campeonato estadual e o nível de exigência, dificuldade do estadual, seja o de São Paulo, seja do Rio, não importa qual é sempre duvidoso em relação a uma projeção da temporada, né, com o Campeonato Brasileiro e as Copas. Talvez o Flamengo estivesse ali iniciando um ano em que essa solidez defensiva ia se manter e a gente ia poder falar, começou lá no Campeonato Estadual, um bom desempenho. Mas não é o que acontece. Então, para mim, é estranho ver a parte defensiva, o Flamengo falhar individualmente, e isso não pode ser atribuído ao treinador, mas de uma maneira geral é um time que se defende mal, ou, assim, na melhor das hipóteses, não se defende como uma equipe dirigida pelo Tite normalmente se defende. Ô Zupa, a gente teve a estreia, na estreia não, né, mas o segundo jogo, né, ele participou do meio da semana, o Carlos Alcaraz, né? Não, foi estreia ontem. Isso, não, quem estreou foi o Hector do Corinthians, que machucou já. Que semana para o Carlos Alcaraz, hein, de maneira geral. Ele estreia... Eliminado no US Open e depois... Isso, foi eliminado pro US Open, estreia, perde um gol, toma um tapa e é expulso. É uma expressão, né? Porque ele também é uma expressão, porque ele também participa ali do Bololô. Do que deu pra ver do pouco tempo, ou se é que deu pra ver? Esse lance. O que deu pra ver foi esse lance. E foi o primeiro. Que foi o primeiro, onde ele ganha no corpo, acho que é do Yuri Alberto, ele ganha no corpo, e na sequência ele faz a tabela com o Gerson, e quase faz um belo gol. No primeiro lance, o Hugo foi muito bem desarmando, mas a gente viu um Alcaraz alternando entre ser o meia mais avançado, e ser o segundo volante saindo mais pro jogo. São duas possibilidades que ele pode oferecer ao time do Flamengo. Foi esse momento, o momento da primeira grande chance, onde a gente viu o talento dele aparecer mais. No mais, foi uma estreia muito discreta do ponto de vista técnico e lamentável do ponto de vista comportamental, porque ele estava lá com o Kaká tentando agredir, o Kaká catando ele pelo pescoço. Foi lamentável a maneira que terminou a estreia do jovem Charlie, né, o apelido dele, o Charlie Alcaraz, da equipe do Flamengo. O Flamengo como um todo jogou muito mal no que diz respeito à criação, ao desenvolvimento de jogo, até a ritmo com bola. O Flamengo foi um time muito lento com bola, e o Tite no intervalo colocou o Alcaraz no lugar do Eric Pulgar para tentar dar um pouco mais de coordenação ofensiva para o time do Flamengo, mas durou pouco. Foi logo no comecinho, aquele grande lance, e depois ele entrou no ritmo mais moroso do Flamengo, que foi inferior ao Corinthians durante quase toda a partida.